Irmãos, em Gálatas 5, versículos 19 e seguintes, nos é enumerado diversas ações que são chamadas de frutos ou obras da carne. E esses frutos, essas ações, não pode de forma alguma existir na vida daqueles que querem servir a Cristo Jesus, daqueles que querem um compromisso verdadeiro com Deus. Esses frutos, essas ações, elas refletem o pecado na vida do homem. Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos diz a palavra: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós como pessoas que queremos servir a Cristo Jesus com toda intensidade, com todo o vigor da nossa vida, precisamos, a princípio, conhecer a vontade do Senhor para as nossas almas, conhecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, conhecer aquilo que é de Deus, aquilo que procede do Senhor, para que assim nós possamos andar segundo a vontade do Rei, segundo a vontade daquele que é o Senhor de nossas almas. E nós vemos, amados, que aqui nesse texto, Paulo, escrevendo ao povo da Galácia, ele descreve uma série de ações que, se praticadas, representam, mostram que aqueles que as praticam estão longe de Deus, estão necessitados de uma restauração, necessitados de uma mudança, necessitados de uma transformação verdadeira em suas vidas. Olha, amados, nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa do que o apresentado por Paulo aqui em Gálatas capítulo 5. Ele não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao enfatizar que o Espírito Santo e a carne estão em conflito sempre contínuo entre si, mas também inclui uma lista especificando tanto as obras da carne como os frutos do Espírito, para que nós possamos observá-los e pautar nessas verdades a nossa vida. Meu irmão, é impossível que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que abraçaram a causa do Senhor, aqueles que amaram e que amam o Senhor em primeiro lugar, estejam enquadrados nessas práticas. O homem que coloca Cristo Jesus na sua vida, o homem que dobrou-se aos pés do Senhor, ele precisa de uma nova vida, de novos objetivos. E as obras produzidas na sua existência, com certeza, refletem a glória de Deus. Mas quando a Bíblia nos mostra a palavra carne, o que o Senhor quer dizer com isso? Carne, irmãos, é a natureza pecaminosa, com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, e com certeza é a inimiga mortal de nossas vidas. É interessante isso, irmãos, porque muitos acham que, ao converterem-se, estão isentos das ações da carne, estão isentos do alcance, da amplitude da carne. Não! A carne ela está sempre presente contigo. A carne continuamente estará contigo até teu último dia sobre a face da terra, porque você vive na carne. Você vive na carne. No entanto, você não pode frutificar, dar vazão à carne, dar lugar aos desejos da carne, porque a partir do momento que você perde esse controle, que você deixa que a carne se levante. O que é a carne? São as vontades pecaminosas, os desejos impuros, enfim, tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. A partir do momento que a carne ela toma lugar de destaque na tua existência,
com certeza você apagou o Espírito Santo de Deus na tua existência. Você fechou a porta da tua vida para o Espírito Santo de Deus e você tem como consequência, você recebe como consequência dessas ações a condenação eterna. Eis aí o porquê precisamos estar atentos à carne e sermos cuidadosos com essas ações para que elas não venham crescer no nosso ser. Irmãos, aqueles que praticam as obras da carne jamais poderão herdar o reino de Deus. Jamais poderão herdar o reino de Deus. Por isso devemos considerar a nossa velha natureza como morta. A Bíblia nos diz: eis que se fizeram nova, uma nova mente, um novo ser. As coisas velhas ficaram no passado. O Senhor nos chamou para vivermos em novidade de vida, termos a mente de Cristo Jesus. E esta mudança, essa transformação, esse novo princípio exclui por completo todas as ações da carne, todas as ações pecaminosas, porque fomos chamados para frutificarmos no Espírito Santo de Deus, para produzirmos segundo o coração de Deus. E isso, irmãos, só é possível, esse falar não à carne, esse abandonar a carne, só é possível quando nós depositamos nossa existência por completo, sem reservas, na totalidade diante de Deus. E nós veremos com certeza o mover do Senhor nas nossas vidas. Mas vamos aos frutos da carne, vamos às obras da carne. Alguns dizem que não são frutos, são obras, mas se a tua vida produz, você pode entender também como frutos, como ações, como obras, como práticas da carne. Amém? Então a primeira prática da carne, a primeira obra da carne é prostituição. Essa palavra vem do grego porneia e significa imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui também gostar de quadros obscenos, filmes, publicações pornográficas, enfim, tudo aquilo que mexe com esta parte da sensualidade, que mexe com o erotismo, que envolve a pornografia, está dentro de prostituição. Eis aí o porquê, meu irmão, não é conveniente ao servo de Deus deixar-se envolver por fitas, por CDs, por DVDs, enfim, por filmes eróticos, pornográficos. Porque nós somos pessoas chamadas para uma nova vida. E aqui fica claro que as pessoas que foram transformadas, que foram renovadas, não pode dar-se mais à prostituição. Amém? O segundo ponto, a segunda obra da carne é a impureza. Do grego, akatásia. A impureza que a Bíblia refere-se, irmãos, engloba todos os pecados sexuais. Todos os atos pecaminosos e vícios sexuais, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. E enquadra-se aí também masturbação, as relações íntimas fora dos padrões naturais, o namoro impuro, as ações impuras de um namoro. Tudo isso é impureza, é uma obra da carne. O terceiro aspecto, o terceiro ponto é a lascívia. Lascívia vem do grego aselgeia. Lascívia é igual a sensualidade. E a pessoa que é lascívia, amados, são aquelas que seguem as suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Nós vivemos dias totalmente lascivos. Hoje as pessoas são profundamente lascivas, usam roupas vergonhosas, perderam de vista a decência. Isso tudo, irmãos, é resultado da lascívia. E nós, como homens, mulheres, que abraçamos a Deus acima de todas as coisas, precisamos policiar a nossa vida para que as nossas ações não sejam lascivas, para que nós não venhamos em nossos atos mostrar a lascívia. O quarto tópico é idolatria. Vem do grego eidololatria.
significa adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Irmãos, idolatria é muito comum em nossos dias. E no meio evangélico há muita idolatria. São pessoas que idolatram pastores, idolatram líderes, porque preferem ouvir a voz do líder ao ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que, se o líder fazer determinada afirmação, mesmo que ela seja contrária aos princípios da palavra de Deus, eles preferem dar ouvidos à afirmação feita por esse líder. Isso são formas de idolatria. Sem contar a idolatria clássica, a idolatria praticada pelo romanismo, os ídolos, o culto aos mortos, os santos, a idolatria praticada pelas religiões pagãs, que cultuam os mais diversos espíritos. Tudo isso são formas de idolatria, e as pessoas que praticam isso, que idolatram o próximo, idolatram um filho, idolatram uma imagem, uma entidade espiritual, que idolatra anjos, essas pessoas estão pecando contra Deus, estão frutificando, estão produzindo ações segundo a carne. O quinto tópico, feitiçarias. Vem da palavra grega pharmakeia, isto é, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Amados, o tema feitiçaria é muito extenso aqui no nosso Brasil, muito extenso. Porque hoje nós temos diversas formas de feitiçaria, são as mais diversas formas. Você encontra-se astrologia, você encontra culto aos cristais, enfim, os mais diversos costumes. Enquadra-se aqui dentro ainda as superstições, as mais diversas superstições. Tudo isso, irmão, não deve de forma alguma fazer parte da vida do povo de Deus. Porque nós somos chamados, nós somos separados para sermos segundo o coração de Deus, e não é possível que abramos espaço dentro de nosso ser para ouvirmos espíritos enganadores, para darmos lugar às mais diversas práticas envolvidas com o ocultismo, envolvidas com as coisas espirituais que não procedem de Deus. Irmãos, cuidado com as feitiçarias, cuidado com as práticas de feitiçarias. Que há crentes que são dados ao horóscopo, que são dados às mais diversas práticas supersticiosas. Meu amado, cuidado com essas práticas, porque isto quebra a tua comunhão com Deus, e o resultado dessas práticas é a condenação eterna. O sexto ponto, inimizade, vem da palavra grega ektra, e significa intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizades extremas. Você entendeu? Inimizades. Elias Oliveira, agora você mexeu num ponto meio complicado. Porque, olha só, eu estou na igreja, mas tem ali aquele presbítero, aquele irmãozinho, tem aquela irmã, eu não suporto, ela é meu inimigo mortal. Quando ela senta no canto da igreja, eu sento no outro. Sabe o que é isso, meu amado? Fruto, obra da carne. E se você não passar por uma transformação profunda, por uma renovação de ser, de vida profunda, você vai perder a salvação. Porque o Senhor nos diz que a inimizade, ela é pecado. Que a inimizade é fruto, é obra da carne. E por consequência, você está desde já enquadrado nos resultados daqueles que praticam as obras da carne, que é condenação eterna. Se porventura, meu irmão, se você tem inimizade para com teu irmão, se você não se dá bem com alguém, procure consertar essa situação o quanto antes. Não permita que a carne fale mais alto, que a carne sobressaia sobre a ação do Espírito na tua vida, mas que você busque uma restauração, uma renovação. Sétimo tópico, porfias, do grego eres. Porfias significa brigas, oposição, luta por superioridade. Você sabia o que significava porfia? Brigas, oposição, luta por superioridade. Esse tema aqui também é bastante comum aos nossos ouvidos, não é?
quanta realidade de muitas igrejas. Quantas porfias dentro das igrejas. São pessoas que estão brigando com todos, não se dão com os líderes, não se dão com ninguém. É oposição, é da oposição dentro da igreja, como se a igreja fosse um partido político. É da oposição, é do contra, está sempre no contra. Mas está ali buscando ser grande, ser líder, ser alguma coisa dentro da igreja. Irmão, se você estiver nesta prática, você está na prática da porfia. É fruto, é resultado, é ação da carne e é condenada por Deus. É tempo de rever o quanto antes esta situação, buscar uma restauração. O oitavo, emulações, do grego zelos, significa ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Meu Deus, como é comum isso aqui. Quantas pessoas que estão cheias de ressentimentos, estão cheias de invejas porque alguém fez alguma coisa na igreja, porque alguém é alguma coisa na igreja, porque alguém age, porque alguém faz alguma coisa para o Senhor. E as pessoas estão ali cheias de ressentimentos, cheias de inveja. Porque vê as pessoas fazendo a obra de Deus e denomina essas pessoas, aponta o dedo e diz: ah, porque ele é santarrão, ah, porque ele é santão, ah, porque ele é melhor do que os outros, e aquilo, enfim, faz a maior confusão, meu irmão. Isto é emulação. E se você enquadra-se nesta realidade, eu quero afirmar para você: mude de vida. Mude de vida urgentemente, porque os dias estão chegando ao fim. O nono tópico das obras da carne, iras, da palavra grega thumos, e significa ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Você sabia o que era ira? Ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Quantas pessoas iracundas dentro da igreja. Pessoas que explodem com facilidade, que xingam o próximo com facilidade, que desonram o próximo com facilidade, que não se controlam. É uma fúria incontrolável. Meu amado, é tempo de apagar isto na vida. O 10º tópico das obras da carne, pelejas, da palavra grega eritheia, significa ambição egoísta e a cobiça do poder. Então não seja você uma pessoa que esteja em peleja dentro da igreja. Não tenha isso no teu coração. Não permita que a carne frutifique nesse aspecto. O 11º tópico, dissensões, da palavra grega dichostasia, significa introduzir ensinos cismáticos na congregação, sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Você sabia que dissensões significa isso? É quando as pessoas trazem para a realidade da igreja, para o dia a dia da igreja, temas que não precisariam ser discutidos, mas que são por estas pessoas dado um valor extremo, e eles lutam por aquilo, e eles produzem cismas dentro da igreja, dissensões dentro da igreja, separações dentro da igreja. E pior, esses temas geralmente eles não estão aparados na palavra de Deus. Não estão amparados. Meu irmão, vivemos dias nos quais o homem é extremamente político. Cuidado para que você não seja alguém que, devido à política, vá causar dissensões dentro da igreja. 12º tópico, heresias, da palavra grega aireses. Heresia significa grupo divididos dentro da congregação, formando colúnios, egoísta que destrói a unidade da igreja. Você entendeu o que significa heresia dentro da igreja? São grupos divididos dentro da congregação, formando grupos egoístas que destroem a unidade da igreja. As heresias, amados, elas também alcançam com grande amplitude a igreja. Porque são ensinamentos que não procedem da palavra de Deus, são colocações que destoam da palavra de Deus, são citações, são colocações que são apresentadas com peso bíblico. E isto causa dentro da igreja divisões, grupos que defendem, grupos que não defendem.
E isto quebra a comunhão, quebra a harmonia da igreja do Senhor. É preciso, irmãos, que sejamos pessoas atentas, para que não venhamos a falar heresias, para que não venhamos a agir de forma herética. Porque aqueles que assim agem, aqueles que dão lugar a esta obra, com certeza hão de responder diante de Deus. Tópico 13. Inveja. Da palavra grega, tonos. Antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Meu Deus, tem misericórdia, porque a inveja é complicado, irmãos. O que é inveja? É uma antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que nós não temos, no entanto queremos. Meu amado, quanta inveja! A inveja do carro do próximo, a inveja da TV de plasma do irmão, a inveja da casa bonita do irmão, a inveja das amizades dos irmãos. Meu amado, nós não podemos de forma alguma dar lugar à inveja em nossas vidas. Se porventura há no teu coração esta obra pecaminosa, apague isto, confesse teu pecado e peça ao Eterno para que purifique a tua vida. No 14º vem homicídios. Da palavra grega, phonos. Homicídio significa matar o próximo por perversidade. Isso aí não precisa nem falar, e eu creio que não há isso dentro da igreja de Deus. Eu acho que não há homicidas dentro da igreja de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos afirma que os homicidas não herdarão o reino de Deus. 15º, bebedices, da palavra grega, mete. Descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebidas embriagantes. Oh, amado, eis aí o grande problema. É pecado você tomar um pouco de vinho? Não, não é pecado. É pecado você tomar uma garrafa de vinho? Creio que seja pecado tomar uma garrafa de vinho. Você entendeu? Porque eis aqui o que significa bebedices. É você beber a ponto de perder as tuas faculdades, a ponto de perder o seu autocontrole, é ficar bêbado, é ficar totalmente fora de si. Irmãos, a bebedice não ficou para o povo de Deus, não ficou. E ela é condenada e ela é apresentada como obras da carne. Obras da carne. Sem contar que o testemunho daqueles que bebem não são boas. Já pensou, eu, Elias Oliveira, chegar aqui no boteco próximo à minha casa, sentar na mesa, e aí, garçom, desce uma cerveja aí, por favor? Não é vergonhoso? Onde fica o testemunho de Deus? Talvez se eu tomasse um copo de cerveja, aquilo não ia me trazer nenhum malefício físico e ou espiritual em si. No entanto, meu amado, se eu tomasse 5 garrafas, com certeza eu ia ficar bêbado. Mas, se eu tomo um copo, eu vou estar produzindo um testemunho que vai ferir a palavra de Deus, que vai mostrar ao próximo que eu não estou honrando e eu serei motivo de escárnio, motivo de escândalo, e o Senhor condena essas ações. É melhor que eu não beba, é melhor que eu não faça uso da bebida alcoólica. Eu não estarei perdendo nada, com certeza meu corpo estará sendo abençoado porque terei saúde física. Você entende o que eu quero falar para você, meu amado? Então não dê lugar à carne, não dê lugar às bebedices. Não é porque o pastor não está vendo, não é porque o pastor não está presente, não tem um presbítero, não tem um diácono, não tem um apóstolo perto, que você pode enfiar a cara na bebida. Não, meu irmão. Nós não fazemos nada para homens, fazemos para Deus. E aquele que todas as coisas sonda, tudo vê, com certeza vê as nossas ações. E além das nossas ações, conhece o nosso coração. E o 16º tópico, grutonarias, da palavra grega komos, significa diversões, festas com comidas e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. E eu quero dizer para você que quem se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus. Mas o que é glutonarias? As mais diversas diversões
diversões que nos fazem errar o caminho com Deus. São as festas com comidas e bebidas de modo extravagante, meu irmão, desenfreado, e que envolve muitas vezes drogas, sexo, bebidas e outras coisas dessa linha. São festas nas quais as pessoas perdem o controle da sua vida, da vida santa, da vida reta. Tudo está incluído dentro da glutonarias. São as ações extremas, extravagantes. E eu quero dizer para você, meu amado, meu irmão muito querido, és servo de Deus. É preciso rever conceitos, é preciso rever princípios. É preciso nos enquadrarmos naquilo que Deus determina como bom, como agradável, como aquilo que frutifica de forma positiva para a salvação em nossas vidas. É preciso que nós sejamos homens e mulheres, jovens, adolescentes, que testemunhem verdadeiramente o santo e bendito nome de Deus. Nós não podemos de forma alguma nos assemelharmos aos filhos das trevas, àqueles que andam segundo a própria carne, as inclinações da carne. De forma alguma, irmãos, e eu quero ir além, eu quero dizer para você que não existe crente carnal. Essa história de crente carnal é coisa do diabo, é uma invenção satânica para enganar muitos que são desejosos de viverem segundo a carne. Se você se acha crente, no entanto, se você se acha crente carnal e está todo satisfeito porque você é apenas crente, mas é crente carnal, eu quero dizer para vocês, sem medo de estar julgando a tua vida, você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Você vai pagar o preço por frutificar, por agir segundo o engano da carne. Porque o Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor Jesus disse: sede meus imitadores. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu não consigo ver como um homem que se diz amante de Deus, que ama o Senhor acima de todas as coisas, pode dar lugar à carne na sua existência. Porque aqueles que frutificam, aqueles que produzem os frutos da carne, é porque os seus corações estão cheios, desejosos, e fazem com prazer tais coisas. Meu amado, que essa palavra possa servir para despertar em teu coração a necessidade de uma vida santa, de uma vida reta, de dizer não à carne, à vontade da carne e voltar-se para o Espírito de Deus, abrir-se para o Espírito de Deus e permitir que o Senhor o use como instrumento verdadeiro, instrumento poderoso na sua obra. E que Deus te abençoe, que te guarde e faça a palavra dele encontrar lugar no teu coração. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém.